Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes almoçaram na última sexta-feira com o coronel Melo Araújo. O ex-chefe da rota é cotado para ser o vice na chapa de Nunes na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Segundo o atual prefeito, a decisão deve ser tomada somente na semana que vem, mas o almoço foi essencial para aproximá-los. Ricardo Nunes disse ainda que Melo Araújo tem um peso maior por causa do apoio de Bolsonaro e de Tarcísio, além, claro, de ser alguém ligado à segurança pública. Quero começar esse assunto com o nosso especialista de eleições, Wilson Pedroso. E o senhor está funilando para o coronel Melo Araújo ser o vice na chapa de Ricardo Nunes? Koba, meus amigos aqui da mesa, o pessoal de casa que nos acompanha, nos prestigia, boa tarde. Koba, tá funilando. Essa semana teve o almoço entre o Bolsonaro, o Ricardo Melo e o governador Tarcísio. O Bolsonaro foi gentil, mas apresentou o nome do Melo de candidato a vice ao Ricardo Nunes. O almoço correu de forma tranquila, cordial. O Bolsonaro foi gentil, nas suas palavras, olha, não vim impor nada, mas quis te apresentar uma opção que eu acho que é importante, por conta da pauta de segurança pública na cidade, no estado, uma pauta que tem trazido preocupação das pessoas, não só aqui na capital, mas no próprio estado, que eu digo que nas pesquisas anteriormente eleitorais, saúde e educação eram os principais temas. Hoje, e segurança pública pintava em quinto, sexto lugar com 6%, 5%. Não era uma preocupação nas eleições. Hoje aponta como uma das principais preocupações e deve influenciar no voto. Então Bolsonaro não está totalmente errado. E apresentou o Melo. O Melo acabou contando pro Ricardo o que ele fez no CEAGESP. O Ricardo acabou conhecendo um pouco mais sobre a competência administrativa do Melo. Falou lá, acabou com a exploração infantil no CEAGESP, acabou com aquela corrupçãozinha de ficar pegando dinheiro daquelas pessoas que ficam carrinhola levando caixas. Demonstrou que tem uma capacidade de um olhar financeiro, porque trouxe superávit para o CEAGESP, que era deficitário ao longo de muitos anos. Acho que o caminho está se concretizando para o Melo. Mas, volto a dizer, não foi uma imposição do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro entendeu que a chapa do Ricardo Nunes, ou o grupo que compõe as eleições junto ao Ricardo, é amplo. Então ele tem que conversar essa semana. Amanhã ele tem um almoço com o Ciro Nogueira. Ele já teve uma carta de apoio do PSD, do Gilberto Kassab. Vai ter uma carta de apoio da Renata Abreu do Podemos. Então, é uma construção política, mas o caminho ficou mais fácil para o Coronel Melo ser vice do Ricardo Nunes. E no final das contas, o Ricardo Rose, aquela ideia inicial de ter o PL e o bolsonarismo um vice na chapa, está caminhando para se concretizar. Você acha que foi um caminho fácil ou teve o efeito Pablo Marçal aí no meio, que deu uma pressionada para o Ricardo Nunes logo se mexer e aderir à sugestão, vamos dizer assim, do Bolsonaro? Boa tarde, Nelson. Boa tarde aos colegas aqui. Boa tarde a toda a audiência do Tá na Roda, na Jovem Pan. Nelsinho, com toda certeza, essa conversa se acelerou em função da entrada de novos players, dentre eles o Pablo Marçal, que mexeu aí com essa galera da centro-direita, da direita, mexeu com os números da pesquisa, tirou aquele crivo que já tinha na cabeça de alguns, que o segundo turno era um desenho entre Boulos e Ricardo Nunes, que ainda acredito que seja o candidato mais forte nesse momento, o prefeito, tem um trabalho, tem aproximação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse almoço foi acelerado, sem dúvida, na minha opinião, em função do aparecimento de Pablo Marçal. Agora, sim, eu acho que é importante para a chapa do Nunes ter essa conversa com o Bolsonaro, ter essa conversa com o Tarcísio. Veio o nome agora do Melo, que eu acho que é um nome interessante. Existem outros nomes ainda, não existe nada cravado. O Melo ganhou um passo à frente aí para ser o vice do Nunes, mas existem outras alternativas também dentro do escopo do chamado bolsonarismo, que podem somar, que podem ajudar. O Ricardo sempre veio falando que
não aceitaria nenhuma imposição. O presidente Bolsonaro, como foi dito pelo Wilson, foi muito gentil em participar do almoço, apresentar o nome do Melo, mas sempre ali presente, reforçando a presença da necessidade de um nome bem conectado com o bolsonarismo, com a presença de Jair Bolsonaro aqui em São Paulo. Acho que está se fortalecendo o nome do Melo para vice do Ricardo Nunes. Quais os outros bolsonaristas que você falou que estão ainda na disputa? Fernandes Sonara, eu acho que é um nome que também somaria bastante. Tem o Tomé Abduch também. Tem o Tomé Abduch. Todos do PL. Você tem o Tomé, você tem a Sonaira, você tem a vereadora Ruth, sabe? Existem nomes. E esses nomes vão ser conversados até para não saber a disposição de ter um candidato como o Melo pelos jornais. O Ricardo Nunes, de forma democrática, vai construir essas conversas para achar um consenso, ou no nome do Melo, ou que se apareceu uma outra opção que de forma democrática se construa. Ainda vale lembrar que a gente tem um tempinho ainda. O Ricardo está sendo cauteloso de forma correta, né? As convenções partidárias começam em julho, podem ir até 5 de agosto. Aí sim um prazo limítrofe para essa indicação do vice. Então ele pode costurar isso com tranquilidade, um passo, conversando com os outros líderes partidários, como o Wilson falou, que é muito importante isso, já que ele tem aqui a verdadeira frente ampla na cidade de São Paulo. E aí, se afunilar mesmo no Coronel Melo, não teremos mulher, então, na chapa? Ô, Priscila, e aí? Boa tarde a todos, boa tarde, Koba, meus colegas aqui de bancada, nossa audiência. Nós falávamos em um dos outros programas, né, Koba, a possibilidade aí de termos uma mulher na vice, questão da prefeitura, para poder pegar esses votos, e também levando a questão religiosa, mas está se desenhando como para um cenário diferente daquele que nós havíamos falado outrora, né? E pegando um pouco até a fala do Rose, assim, no programa, acho que do domingo passado, nós também falamos a respeito dessa alavancada do Pablo Marçal ter mexido não só com antecipar esse almoço, né, com o ex-presidente Bolsonaro, mas também com todos os outros candidatos. E aqui eu estava até pensando, não sei se, né, não sou uma excelência aqui na política, mas eu estava pensando o seguinte: o Pablo Marçal, ele também tem um centro ligado para a direita. Então ele tem essa questão da direita. É possível que num cenário de um terceiro colocado, que eu acho que ele está aí pelo lado do terceiro colocado, ele também, eu não sei se isso é possível, né, Elcinho? Ele também no final, como ele não vai ter uma chance, isso eu estou dizendo hoje, né, enfim, ele também pender para o lado do Nunes e eles se aliarem, mas infelizmente a gente esperava mesmo uma figura feminina para poder também de alguma forma puxar votos, né, mas isso não traz óbice. Evidentemente parece que o nome do coronel é bem forte, né, um aliado do ex-presidente. Só que eu também me pergunto uma coisa, eu fazia uma discussão nas minhas, né, questões aqui, será que o fato de ser um coronel não afasta, e aqui veja, não estou dizendo, né, não afasta algumas pessoas, questão de polícia, a questão de trazer esse rigorismo, esse rigor ligado à pessoa dele? Então, eu acho que isso é de se pensar, e como o Rose disse, eles tinham até agosto para poder decidir e aceleraram aí para poder, e eu acho que no final acaba sendo mesmo um indicado pelo presidente, né, pelo ex-presidente. E aí, ô Bellucci, um coronel ajuda ou atrapalha? Se é a figura de alguém ligado à polícia, no caso a polícia militar, foi inclusive antes do CEAGESP, ele foi, na polícia ainda, foi comandante da rota, então é um coronel operacional. Polícia na rua, é o coronel Melo Araújo. Isso aí ajuda ou atrapalha? As pessoas querem alguém com esse perfil no comando da cidade ou querem vê-lo longe dos comandos? Na sua opinião, João Bellucci. Boa tarde, Kobayashi, colegas aqui da bancada. Eu acho que ajuda, mas eu acho que é muito pouco para a direita se contentar com um vice na chapa de centro do Ricardo Nunes. Eu vejo que você teria nomes mais ambientados no parlamento municipal, como o próprio Rubinho Nunes, o Fernando Holliday, a Sonaira. Você tem nomes ali que já orbitam esse cenário municipal, que não me parece o caso do Coronel Melo. Agora, a política é feita de símbolos, né? A entrada do Pablo Marçal deu essa bagunçada, né? Podemos colocar assim no cenário. O Nunes está precavido e somente quem indicou o vice até agora, salvo o melhor juízo, foi a chapa de ultra-esquerda, né? Boulos e Marta, e a Marina Helena do Novo, que ela indicou, se não me engano, ontem. No sábado. No sábado, né? Ontem, que foi mais conhecido como ontem. Exatamente. Mas o Ricardo Nunes ainda está nessa. Que é um coronel também, viu? Coronel
coronel, vamos checar aí o nome do coronel, mas é um cara que vem também da Polícia Militar. E a Marina Helena também pode surpreender, né, com essa linha liberal, né, centro-direita, vamos colocar assim. Agora, não há por que o Nunes antecipar, né? Essa entrada do Pablo bagunçou o cenário. O Pablo mesmo não está muito claro, ele está encontrando todas as lideranças, né, da ultra-esquerda até a direita, encontrando todo mundo, postando com todos, e assim, ele é bem ambientado, é bom de debate, de argumento. Agora vamos ver como vai ser nos debates. Eu tendo a imaginar que nos debates a coisa vai pegar, e o calcanhar de Aquiles do Boulos, além de, né, do seu histórico nos movimentos radicais de esquerda, tem essa questão da absolvição do Janones, né, com o voto dele lá na Câmara dos Deputados, que acho que isso vai ser bastante explorado, essa questão da rachadinha do Janones, com o Boulos o livrando, né, da punição ali no Conselho de Ética. Coronel Priel Neto é o nome do vice indicado na chapa da Marina Helena, ele que foi inclusive secretário adjunto de Segurança Urbana aqui em São Paulo. Então Marina Helena já olhou para o coronel como alguém que pudesse ajudar também. Vamos lembrar que nesse encontro aí do Bolsonaro, do Tarcísio, do Nunes e do coronel Melo Araújo, o Bolsonaro foi perguntado sobre o Pablo Marçal, porque nas últimas semanas estiveram juntos, inclusive, disse o Pablo Marçal que foi lá pedir alguns conselhos para o Bolsonaro, na verdade foi para tirar uma foto e render na rede, né? Todo mundo sabe disso. Mas o Bolsonaro, perguntado sobre o Pablo Marçal, reafirmou o apoio dele ao Ricardo Nunes. Então, o Bolsonaro deixou claro, foto lá, mas campanha aqui com o Ricardo Nunes. E entregou uma medalha também ao Ricardo Nunes. Medalha. Agora eu acho que vale lembrar. Era uma briga, aqui, né, Rosa, essa medalha. Ele falou que ele não ia ganhar a medalha, né? Mas vale lembrar aqui para nossa audiência que nós estamos falando de duas eleições, Nelsinho. Primeiro turno, ou seja, quem vai para o segundo turno, porque eu acredito que dificilmente nós teremos um vencedor no primeiro turno aqui em São Paulo. Imagino que a eleição serão duas eleições, primeiro e segundo turno. Então, um desafio na centro-direita, no primeiro momento, do centro à direita, é bater Guilherme Boulos e colocar um nome no segundo turno, que eu acredito que hoje no desenho é o Ricardo Nunes. Esse é o nome que vem construindo mais força para ser realmente o cara que vai para o segundo turno contra Guilherme Boulos do outro lado, num primeiro momento, da análise que a gente tem hoje. Aí no segundo turno, ter a viabilidade de ganhar de Guilherme Boulos. Esse é o pensamento, essa é a matemática que tem que ser construída na direita. E na escolha do vice também, Ricardo, sempre tem essa preocupação de não ser alguém muito combativo para não tirar o foco do principal da chapa, né? Acho que o Melo vem nesse sentido também, dessa veia militarista, né, de disciplina e tal, porque até os nomes que eu mencionei, às vezes são muito combativos, podem também dar uma ofuscada no próprio candidato, que é o Ricardo. Agora, o Ricardo Rosso falou de primeiro e segundo turno, ou assim, você que já ganhou a eleição no primeiro turno aqui da prefeitura, você acha que esse ano é uma campanha em 2 turnos mesmo? Não, primeiro tem duas questões, né? O vice não ganha nem perde a eleição, né? O vice não é uma questão onde as pessoas colocam foco na decisão do candidato. Então, é mais uma questão de formação política do que decisão de voto. Mas o Ricardo falou um negócio que é importante destacar. Não acho que o Pablo Marçal vá ganhar a eleição, mas ele tira a possibilidade do Ricardo Nunes ganhar eleições no primeiro turno. Porque se você for ver nas pesquisas, vamos ver, está com 10% agora, 8% são eleitores que estavam com o Ricardo Nunes. Ou seja, ele perde 10 pontos, que poderia chegar a quase 40, e começando com 35, 40, a tendência disso se ampliar para que a eleição feche no primeiro turno é muito grande. Porque as pessoas começam a olhar, tá com 40, pô, sabe eu não gosto de falar assim, o vai com as outras, né? Mas as pessoas começam a olhar efeito manada. As pessoas começam a olhar para o candidato que está em primeiro lugar com outros olhos e começa a migrar de candidatos que muitas vezes têm um perfil próximo do eleitor que está votando nele já no primeiro turno, sabe? Aí eu não vou falar de onde vai tirar, mas tira de um, tira de outro, e aí um aqui, 2 ali, o segundo colocado começa a perder voto também, e aí se consolida e ter uma vitória no primeiro turno. Até porque essas pesquisas, né, Wilsinho, não são pesquisas de votos válidos, né? Essas pesquisas consideram ali a porcentagem de não sabem e de votos nulos também. Então, não necessariamente agora, o do 40% precisa chegar nos 50% para ganhar no primeiro turno. Às vezes... E pesquisa agora também é o que todo mundo fala, é um cenário de momento. Eleição mesmo é a partir de julho, onde as pessoas realmente começam a prestar atenção, começam a decidir voto, começam a entender as propostas e falar
assim, é esse caminho que eu vou adotar. Julho daqui 2 semanas, meus amigos. É final de julho, né? Tô falando campanha, final de julho, depois das convenções, agosto. O